Gostaria também de chamar ela, que me parece ser a esteio dessa família, que é Marina, por favor. E, por fim, eu gostaria de chamar a estrela da noite, que é a neta predileta de Dona Ana, né? Tamara, venha. Em nome do Cabanga Yacht Clube, eu dou boas-vindas a vocês. Quero dizer que hoje é dia de festa, mais uma vez, no Cabanga, que nós estamos muito felizes de recebê-los aqui e queria deixá-los plenamente à vontade para conduzir essa conversa da forma que vocês quiserem. Sintam-se em casa. Muito obrigado. Posso tirar a máscara para falar? Sim, claro. Eu agradeço o carinho que a gente recebeu aqui do Cabanga. A Tamara chegou essa semana, uma hora ruim, à noite, e eu já conheço a entrada aqui no Recife à noite. Precisa ter cuidado, a gente já perdeu um barco que foi feito no estaleiro, onde nasceu o Paraty 2, aqui, então eu estava bastante nervoso, e o pessoal do Cabanga, o seu Mário, providenciou um barco para a gente receber a nossa menina, acho que 10 horas da noite, é isso? A gente tem um carinho muito especial pelo clube de vocês, na minha opinião é o clube que mais fomenta a vela no Brasil, porque tem um calendário muito intenso de atividades, e na verdade o clube é uma espécie de contaminador de uma atividade que reúne as pessoas, que traz alegria, que traz medalhas, que promove a cidade, que gera emprego. E eu não pertencia a esse mundo da vela. Eu casei com a Marina é uma mulher que veio desse mundo. O pai dela, desde pequeno, participava de jurias, regatas, e a Marina é uma velejadora de verdade, competitiva, e eu descobri o mundo da vela de um jeito engraçado. Eu acho que não mais ou menos como a Tamara descobriu agora, mas eu descobri no mundo da maneira mais básica e tosca possível. Eu me apaixonei pelo mar nas canoinhas vagabundas lá de Paraty, aquelas canoinhas de um pau só, de caiçara, e aos poucos eu fui vendo os primeiros veleirinhos, e a minha primeira experiência de uma travessia aconteceu já tem 36 anos, 3 dúzias de anos, e eu não sei de onde veio a ideia de atravessar o Atlântico a remo, mas eu me encantei pela ideia. Primeiro eu criticava a ideia, falei que loucura, ouvi falar de 2 caras que queriam atravessar o Atlântico Norte, e eu falei, eles são loucos, né? Eu remei 6 anos na Raia Olímpica da cidade universitária, em São Paulo, remei tantos anos em Paraty, na minha infância. Depois, quando fui trabalhar lá, morar lá, sempre gostava de sair de canoa, mas atravessar um oceano num barquinho a remo, e hoje, quando eu olho para o Sardinha, para o barco da Tamara, o meu barco é mais ou menos do mesmo tamanho, e é mais ou menos o mesmo deslocamento. Por isso, fiquei muito impressionado quando eu vi ela chegando aqui, e o que era uma brincadeira, de repente virou um projeto. Eu fiz um barquinho que é muito bonito, é um barco de desenho clássico, 2 proas, tem 5,95 de comprimento, 1 metro e pouco a menos que o barco da Tamara, e eu me encantei pela ideia, porque todo mundo falava que era impossível, e aí eu me dediquei a estudar as correntes do Atlântico Sul, as tentativas fracassadas, e descobri que todos os remadores que tinham desaparecido no Atlântico Norte, ninguém tinha atravessado até então o Atlântico Sul, não desapareceram das tormentas, das tempestades, da exaustão física, desapareceram por falhas de preparação, por erros de planejamento, de rota, de alimentação. E sem querer eu percebi que essa experiência de fazer uma travessia é uma experiência que envolve um monte de problemas, mas todos os problemas todos os problemas têm uma solução.
E essa experiência, que eu acho que é a experiência pela qual a Tamara passou, é essa de alinhar todas as soluções. Como fazer com a comida, como fazer com a comunicação. Era uma época engraçada, porque a gente não tinha telefonia celular, não tinha sistema de navegação por satélite, não tinha GPS, não tinha AIS, não tinha nada desses recursos que hoje cada um de vocês aqui nesse estádiozinho aqui, cada um tem um GPS no bolso, super GPS. Eu tenho aqui a cartografia do planeta inteiro, de todo o planeta, as informações de todos os portos do mundo. Isso era uma coisa pesada há 30 anos atrás, porque eram livros pesados, caros. E assim nasceu uma experiência que foi muito feliz. Eu reparei também que todos os remadores que tinham tido sucesso não conseguiram alcançar o seu objetivo. Então, o Gerard Daboville saiu de Nova York com o objetivo de chegar na Bretanha, em Brest. Ele nunca viu o farol de Brest. Ele passou a latitude e foi recuperado. Ele não, de verdade, não concluiu. Quando ele atravessou o Pacífico, ele queria chegar na Califórnia, foi parar no Canadá. E eu percebi que para um barco pequeno é muito, muito frequente esse fato de não conseguir alcançar um ponto preciso no final. E eu fiquei muito feliz com a Tamara, porque a gente conhece várias pessoas que vieram da Europa para cá, que queriam ficar aqui, chegar até o Cabanga, e que erraram a rota no caminho e foram parar no Ceará, em Fortaleza. Teve um remador, depois que eu atravessei o Atlântico, que queria parar aqui, e ele errou o Brasil, foi parar na Venezuela. Então, eu fiquei muito feliz, porque a Tamara, quando comunicou para a gente que ela ia atravessar o Atlântico, ela falou que queria chegar no Brasil, no Recife, aqui, exatamente onde ela está. Então, claro que a gente está feliz pela travessia, mas tecnicamente falando, como navegador, eu estou muito feliz por ela ter cumprido o projeto dela. É muito legal você ter um sonho, ter um plano e executar. E a gente mora num país engraçado, onde todo mundo fala muito, a gente tem muitos planos e, infelizmente, nem todo mundo tem a chance de executar. Então, eu acho que a experiência dela foi muito inspiradora para outras meninas, para outras mulheres e para todos os navegadores. Eu adorei essa minha primeira experiência, a minha chegada no Brasil foi uma experiência muito feliz, não tinha um cabanga me esperando, porque eu sou um cara tímido, tem gente que pensa que eu sou mal-humorado e áspero, mas eu sou simplesmente tímido. Eu não queria chegar com uma plateia, não sei o quê, eu queria chegar na barra do Rio Pojuca. Eu acabei chegando numa prainha que eu não conhecia, que se chama Praia da Espera, e a primeira pessoa que eu encontrei foi um pescador muito, muito humilde, mas muito humilde, num barquinho caindo aos pedaços, remendado com um durepóxi. E ele ficou olhando o meu barquinho, olhando, aí ele pegou a canoinha dele, veio do lado e falou: tem motor não, né? Eu falei: não. Aí ele olhou, eu falei: tem pano não também, né? Eu falei: não, mas o senhor não tem vela não. Aí ele falou: como é que foi a pescaria? Aí eu falei: meu senhor, desculpa, eu não estou pescando nada, não pesquei nada. Aí ele parou um pouco, pensou e falou: moço, a vida é assim, tem dias que não dá nada, tem dias que a maré sobe e dá peixe. E aí ele não aguentou, e ele me fez a pergunta fatal, ele falou: de onde o senhor veio vindo? E aí eu pensei: caramba, o que eu digo para ele? E aí eu estava orgulhoso, como a Tamara deve estar, eu falei para ele: olha, moço, eu estou vindo da África. E aí ele falou: não conheço essa praia não, mas deve ser perto aqui. E ele foi embora, e eu fiquei 6 horas sozinho, em paz. E muita gente não entendeu. Teve um jornalista, aquele Eurípides Alcântara, lá, idiota da Veja, que escreveu que o remador chegou com um parafuso faltando, porque não queria descer do barco. Não, o prazer de saborear uma conquista é único, é uma coisa muito especial, difícil de explicar. E
o pescadorzinho, ele se chamava Doró, e ele voltou 2 horas depois e me pediu desculpas e falou: moço, o senhor desculpa, porque esse é o único peixe que eu tenho para te dar. E me deu, coincidência, 2 sardinhas. 2 sardinhas bem fedorentas. Eu peguei as sardinhas e falei: meu Deus, o barco estava todo cheirosinho, depois de 100 dias, tudo arrumadinho, não tinha nem onde pôr a sardinha. Eu botei em cima do painel solar, que era de vidro, e assim eu cheguei no Brasil, ganhei 2 sardinhas, agora ganhei mais uma. E dizer com essa historinha é que a partir daí nasceu uma sequência de viagens. A gente acabou fazendo dúzias e dúzias de viagens para lugares remotos que a gente adora procurar a cada ano, e de alguma maneira a gente acaba contaminando outras pessoas. Eu confesso que eu não queria contaminar as minhas filhas, mas é impossível. Eu acho que todo pai, toda mãe são sempre eternamente exemplo para os seus filhos, para o bem e para o mal. Então, ainda bem que eu não sou um criminoso, porque ela seria uma excelente criminosa. Mas é muito bacana inspirar positivamente as pessoas, e aí eu queria que a Tamara falasse um pouquinho sobre a experiência que ela teve. Eu não ouvi todas as histórias ainda, a gente está muito feliz de estarmos todos juntos aqui, e principalmente nesse ambiente, que é um ambiente, eu vou repetir, é incomum no Brasil uma associação, um grupo de pessoas, um clube que tenha esse espírito tão forte voltado para as coisas do mar. Parabéns à diretoria do clube, obrigado mais uma vez pelo apoio e pelo carinho. E aí eu vou deixar uma das sardinhas falar um pouquinho. A primeira sardinha é a Marina. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Paulo, eu não sabia que eu ia falar, então eu não pensei em nada, eu vou inventar qualquer coisa agora. Agradeço a presença de todos vocês. Eu acho que só um pouquinho da minha história, então, porque eu não sou famosa, então eu tenho que contar quem eu sou, né, antes de qualquer coisa. Meu nome é Marina Bandeira Klink, meu nome Bandeira é pernambucano, minha família chegou de Portugal há 500 anos aqui no Recife, e são na verdade, só meu pai que nasceu no Rio de Janeiro e eu nasci em São Paulo. Mas a gente sempre, em vez de falar a origem europeia, a gente fala o orgulho nosso, né, da nossa família é ser pernambucano. E eu, desde pequena, comecei a velejar de OP. Meu pai fez questão de me dar quando eu fiz 10 anos, porque ele era comissão de júri, a comissão de regata, velejava de iole olímpico em São Paulo. E é incrível, eu fiz a segunda semana de vela do estado de São Paulo, que foi lá em Guarapiranga, e participei da segunda semana de vela de Ilhabela. Não participei da primeira porque eu não sabia nadar, não estava autorizada. Então eu aprendi a nadar para poder estar preparada para a classe Optimist. E eu não ter sido autorizada a participar na primeira semana foi um motivo de um desafio para mim, porque eu enrolava para aprender a nadar. Mas, como era uma condição, eu me coloquei bem empenhada para aprender a nadar, para poder estar participando da segunda semana de vela da Ilhabela, coisa que aconteceu. Já tem mais de 40 edições, né? Então faz tempo. Mas, assim, eu percebi que quando a gente começa a velejar, desde pequeno, a importância disso para o jovem é na formação até do caráter dele. Porque a criança que aprende a velejar, ela começa a conhecer os seus limites. E ela começa também a conhecer as suas capacidades. A criança que veleja escolhe os seus próprios caminhos. E ela tem que começar a perceber qual é a hora de voltar para o clube. Então, ela começa a se conectar com a natureza e perceber os sinais da natureza que dizem para ela, está na hora de voltar. Então, eu acho que esse é um dos grandes aprendizados do jovem. E outra, a solidariedade no mar.
a ajuda do amigo, quando mais importante do que a medalha é ajudar um amigo que está precisando de uma ajuda, que virou um barco e que você percebe que ele está com dificuldade de desvirar. Então, são esses aprendizados que eu acho que a vela, né, mais do que os barcos a motor, ensinam para a gente. E dentro desses valores que eu aprendi desde pequena, uma vez eu estava na escola e acompanhando as 3 meninas, né? A Nina, que está aqui na frente, e a gêmea da Tamara, que é a Laura, que ela está em algum lugar aí atrás. Faz assim, Laura, para as pessoas saberem quem é você. Levanta para as pessoas. Ah, ela está ali de pé. Isso, aquela de verde. A Laura é a irmã gêmea da Tamara. Então, eu percebi que eu estava na escolinha, o Amir não foi, né, porque ele sempre estava viajando para a Antártica ou dando voltas ao mundo, né, ele não participava muito dessas coisas de escola. E eu percebi que a Marininha queria me dar um trabalho, eu não queria me dar o trabalho, porque o trabalho que ela fez era para o pai, que estava ausente. E eu percebi o quanto a distância do pai estava sendo dolorosa para elas, porque elas não entendiam por que o pai era tão ausente de casa. E eu tentava fazer essa ponte, né, cumprindo a ausência dele, o que é muito difícil. Mas um dia eu entendi, ele chegando de uma volta ao mundo, a gente estava em Paraty, eu vi ele desembarcando, dei um abraço, falei que incrível, mais uma volta ao mundo de sucesso, que bom, você chegou, a ótima família, está super feliz. Mas na próxima vez nós vamos também. E eu acho que essa decisão de colocar a família toda num barco foi transformadora para todos nós, porque elas entenderam, a partir daquele momento, aonde o pai estava quando ele não estava presente. E elas começavam a visualizar aonde ele estava todos os anos que se seguiram. E muitos deles nós começamos aí também. Uma outra função que eu acho que eu participei nesse processo foi obrigar as 3 a fazerem diário. As 3 tinham que relatar o dia a dia da viagem, porque a viagem acaba e o diário faz com que a viagem não termine nunca, né? Porque mesmo quando elas fossem adultas, elas poderiam abrir os caderninhos delas, cada uma delas lendo a página, olhando o desenho, deveria se lembrar de uma viagem que um dia eu encarei assim e coloquei para o Amir que a gente tinha que fazer com elas, apesar de todo o questionamento da família, dos amigos, dizendo que seria um absurdo colocar a família inteira num veleiro e ir para a Antártica, né, passar férias na Antártica. Mas eu acho que foi uma grande decisão, transformou a família toda. Eu acho que acabaram descobrindo essa vocação do mar, né, que está dentro de nós. E, a partir de então, elas começaram a compreender e fazer parte também, né? Eu acho que a gente acaba influenciando elas. Além disso, eu acho que a Tamara me surpreendeu mais do que eu imaginava, né? Porque ela um dia ligou da Noruega dizendo que estava comprando um veleiro. Eu tentei mudar o assunto, porque eu não estava interessada, tentando adiar, né? Porque o Amir disse que não emprestaria o veleiro dele para ela, e ela teria que construir a própria história. A surpresa foi que ela acabou construindo uma história, né? Eu, da mesma maneira que eu procurei ajudar o Amir ao longo das viagens dele, tentando passar um pouco de previsão e ser uma ponte, né, de terra firme, só quem é mãe sabe o que é, e pai, né, sabe o que é ver o filho distante, no imaginário, e ter dificuldade de dormir, porque a gente está no conforto da nossa casa e os nossos filhos podem estar em lugares que a gente só tem na imaginação, lugares que a gente nunca foi. Então, eu acho que a Tamara falar que comprou um barco de 1984, para mim foi uma simbologia tão grande, porque foi o ano que o Amir fez a viagem dele a remo, né? Então, no ano que o Amir atravessou o Atlântico, o barco que ela fez a travessia dela estava sendo construído. E dentro desse processo de estar assustada, preocupada e com insônia, porque a Tamara estava fazendo uma viagem imensa, né? São 70 graus de latitude que ela navegou, são 5.600 milhas, né? 10.400 quilômetros percorridos, uma menina tão pequenininha, né? E a primeira coisa que eu vi quando ela chegou, eu falei assim, meu Deus, você conseguiu, né? Porque foi um motivo incrível. E eu acho que o meu suporte emocional durante essa viagem foram as redes sociais. Porque através das redes eu conseguia, todos os dias, olhava onde ela estava de manhã e
procurava transmitir para as pessoas, né, que estavam em terra, o que estava acontecendo dentro de mim, o meu sentimento, o que ela estava passando. Eu estava procurando dividir com as pessoas e eu tive esse apoio. Eu tive o retorno de muitas pessoas, a Karina, tá? Eu acabei fazendo muitas amizades, porque a rede social serve também para apoio emocional. E eu acho que dentro essa viagem que ela fez, para mim, simboliza mais do que a travessia dela. Simboliza a inspiração para a travessia de muita gente. Enquanto ela estava lá, eu tive a coragem de, pela primeira vez, fazer uma atividade de montanhismo, né? Subir vários picos pela minha própria força, coisa que você imagina, mais de 50 anos de idade, imagina a pessoa subir o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro com corda, né? Imagina, é uma coisa para jovem. Eu pensei, né? Então a gente tem que desmistificar, quebrar paradigmas e ter certeza que a gente é capaz de subir no Mirante do Inferno, lá na Serra dos Órgãos, né? E ver o dedo de Deus lá embaixo. É uma subida de 6 horas, que tem trecho a pé, corda, tudo, e no final a gente acha que a gente não é capaz. Mas olhando o modelo dela, eu também fui capaz. E é o orgulho maior ainda quando a gente tem mais idade, fala, meu Deus, eu consegui com o meu esforço, né, a gente chegar lá. Eu, ao longo da vida, procurei dar para elas ferramentas, né, amadurecimento de várias formas possíveis delas escolherem quem elas queriam ser. E eu fico feliz que a criatura superou a criadora, assim. E, enfim, obrigada por estar aqui sendo acolhida por uma plateia pernambucana. Para mim é maravilhoso estar com a minha família inteira aqui, que são as pessoas mais gratas, mais importantes para mim. Minha mãe está aqui, minhas filhas, meu marido, e enfim. Muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada mesmo, todo mundo que de alguma maneira participou junto comigo. Gente, vocês todos estavam comigo naquele barco, que era o meu imaginário mais importante, que estava ali no mar. Muito obrigada. Tamara, obrigada. Obrigada. Vou ocupar o mesmo lugar, né, para seguir os olhos. Tá, tem que ficar meio longe. Olá, pessoal, muito obrigada por terem vindo aqui hoje. Eu estou vendo várias máscaras, sobretudo, que eu sou míope, então não consigo ver os olhos, mas dá para ver as máscaras. E já agradeço vocês por terem pegado o trânsito aqui, que eu percebi que existe também, que não é exclusivo da minha cidade, para estar aqui e ouvir a gente. Eu conheci o mar através das histórias que meus pais contavam. Eu conheci ele primeiro através da ausência que ele gerava na minha família, porque ele era motivo do desaparecimento do meu pai por alguns meses. E quando meu pai voltava, ele contava sobre os pedaços de gelo que flutuavam, que eram maiores do que igrejas, sobre os animais gigantes que nadavam perto do barco, sobre os ventos muito fortes que cantavam igual lobos, e tudo isso me fazia sonhar muito. Meu pai contou muitas histórias para a gente, isso foi uma grande chance, até o dia em que eu e minha irmã gêmea separamos de quarto e meu pai não se dividiu em duas e parou de contar. E naquele momento eu comecei a recorrer a outras histórias, né, que eram as histórias que podiam me ser contadas a qualquer momento quando eu abrisse um livro. Eu morava em São Paulo, então eu não tive a chance de crescer, ir para a escola, ir para o trabalho todos os dias vendo o mar, igual vocês têm aqui. Os rios da minha cidade são os lugares onde a gente joga esgoto, são os lugares onde a gente passa o menor tempo possível, ou busca passar o menor tempo possível, porque é lá onde fica encurralado entre as vias de alta velocidade. Então, o maior recurso da minha cidade era um dos lugares, um dos espaços menos agradáveis e menos desejados de estar. E as histórias eram a maneira que eu tinha de continuar mantendo vivo aquele imaginário de que a água ela era também uma fonte, uma geradora de caminhos e de viagens e uma fonte de sonhos e desejos. E a minha mãe, meus pais, eles levaram a gente para a Antártica quando a gente era pequenininha. Eu acho que é uma chance imensa para uma criança poder ir para um lugar onde poucas pessoas estiveram e onde poucas pessoas estão.
a gente sentia que era um pouco um espaço infinito de brincadeiras e de experiências e convivências. A gente podia escorregar nos icebergs, a gente podia construir casas no meio das geleiras, a gente podia brincar de pega-pega e se esconder embaixo da neve, a gente podia correr dos pinguins e das focas de pelo, e isso era algo muito mágico. Quando a gente voltou dessa viagem, minha mãe, ela considerou que para a gente seria muito legal se a gente fizesse aula de Optimist. E minha mãe, ela velejava na represa Guarapiranga, então ela tinha boas memórias, né? Mas quando foi a nossa vez de começar a velejar, e eu troquei, né, o meu imaginário de vela, de estar velejando no meio dos icebergs para estar navegando entre um monte de peixe morto, com aquela água marrom amarelada, que não cheirava exatamente bem. Para mim, aquele imaginário do que era a navegação, ele acabou sofrendo um pouco, porque para mim a água era aquele espaço da natureza infinita. E eu tive muita dificuldade para velejar. Eu acho que aqui, o pessoal local que veleja e que tem mais ou menos a minha idade, um pouco mais nova que eu, deve ter sofrido um pouco o problema de ter como concorrente na vela a Marina da Ponte, que ganha todas as regatas, né? Então acaba que ela ocupa o espaço de primeiro lugar quase sempre, o que é incrível, né? Porque é maravilhoso poder estar com pessoas que gostam muito de velejar e que amam isso, e é uma honra também conhecer alguém que consegue fazer os mesmos os mesmos barcos irem tão rápido. No meu caso, eu acabei sendo aquela pessoa que sempre ocupava o mesmo lugar nas regatas e acabei tomando de todas as pessoas a chance de chegar em último, porque eu era sempre a última. Então, eu era aquela pessoa que, no vento de popa, achava que, porque a sensação de velocidade era mais rápida quando a gente adernava, eu queria adernar ao máximo, que estava tudo errado, e capotava, e eu chegava em última, e vinha as pessoas, os outros botes dos monitores me acompanhar, porque eles viam que eu estava chorando, mas eu falava, não vou desistir, eu vou terminar. Às vezes, as poucas vezes que eu não cheguei em última, porque tinha aquela pessoa que desistia, então acabava que ela chegava no meu lugar. Então eu chegava em penúltimo, antepenúltimo, e era muito sofrido assim para mim, porque eu via minha irmã chegando sempre em primeiro e estava lá as gêmeas abrindo e fechando as regatas, que era um pouco frustrante, mas acho que tem uma grande, talvez para mim fosse uma grande sorte também ocupar esse lugar, porque a regata mais difícil, não sei para quem mas uma das mais difíceis é aquela de quem está trazendo as boias, né? Que a gente fala em francês, que é a pessoa que chega no final. Porque quando você vê que todo mundo já completou e você ainda está lá, e todo mundo vai ver que você é o pior, a vontade que a gente tem que construir, a musculatura emocional que a gente tem que construir para concluir, ela precisa ser grande. Porque a gente sabe que bom, não é um lugar de muito prestígio. E acho que isso de chegar sempre em último acabou construindo em mim um certo desapego do que esperavam os outros, um certo desapego do que comigo mesmo, uma aceitação de que eu não precisava ir tão rápido. E também, bom, se eu chegava em último, significa que eu tinha uma margem de progressão imensa. E eu busquei sempre progredir. E acho que conforme eu fui crescendo, de certa forma, eu não deixei esse sonho morrer, porque eu não estava apegada à vitória, ao prêmio, eu estava apegada à sensação de estar na água, não estava apegada nem mais às paisagens, mas sim à sensação de percorrer distâncias com a força do vento e com meu próprio corpo, que não era nem o mais forte, a minha inteligência, que não é a maior do mundo, mas eu acho que foi bom. Esse foi o primeiro não que eu ouvi, talvez, das regatas, era aquele de não estar no alto. E o segundo não importante que eu ouvi foi do meu pai, quando
eu via eu comecei a ouvir falar da Laura Decker, que estava aos 16 anos dando uma volta ao mundo. Eu falei, nossa, isso é incrível, eu me fazer isso. Comecei num caderno, escrever o meu plano de viagem, tudo que eu gostaria de fazer, os lugares para onde eu gostaria de ir, o que eu achava que era importante ter no barco ou não era. Então, eu fiquei no meu canto me preparando essa viagem durante alguns meses, até que chegou um momento em que precisava pôr as coisas em prática, e pensei, bom, meu pai, ele tem vários barcos, ele nunca usa, né? Ele tem muito conhecimento, estão aí, parece que estão meio disponíveis. Então, num café da manhã, eu peguei meu caderno, tinha ensaiado, fui até a mesa do café da manhã. Pai, tudo bem? Gostaria de ter uma conversa com você, porque, sabe, gosto realmente muito de barco e eu tenho esse plano de viagem. Você me deixaria fazer essa viagem que eu tô pensando? E ele falou, claro, né? Se você quiser ir, você faz a sua viagem. Eu falei, que bom, pai. E eu queria saber, assim, o seu barco, mais ou menos, né? Você acha que ele conseguiria fazer essa viagem? Ele falou, sim, meus barcos eles são fortes, eles estão preparados para fazer essa viagem. Eu falei, que bom, pai. Queria saber, você está pensando em usar seu barco tipo ano que vem, no ano seguinte? Não, no princípio não. Legal, pai. Então, será que você me emprestaria o seu barco para eu fazer minha viagem? Aí ele falou, não. Se você quiser fazer sua viagem, você que faça o seu próprio barco. Eu levei 30 anos para fazer o meu. Você com 14 vai pegar ele pronto e vai sair viajando? Se você fizer isso, eu vou perder os dois, que nem meu pai fala, o barco e você. E eu fiquei muito... Foi aquela sensação de chegar em último de novo, né? Tudo bem, bom, não vai ser assim, vai ser assado. E então comecei a buscar os meios de conseguir, de aprender a velejar, de conseguir encontrar um barco. Eu saberia que ia durar muito mais tempo, mas acho que fazia parte do processo. E no meio desse caminho, depois de uns 4 anos, entrei na faculdade de arquitetura. Eu não sabia qual curso escolher, então escolhi aquele curso que ensinava a fazer projetos, porque eu tinha muitos projetos. Eu descobri que casa não era exatamente a minha grande paixão, nem concreto, nada disso. Eu gostava muito de desenhar, de escrever, do processo de um projeto, mas eu não gostava do objeto final, não era algo que me apaixonava. E comecei a frequentar muito a escola de engenharia naval, peguei alguns cursos lá que eu amei, de projeto de veleiros, e quando eu pensei em me transferir, o professor falou, Tamara, se você quer fazer veleiro, você não deve ficar aqui, porque aqui a gente só faz petroleiro. Você teve a chance de ter só o melhor curso e você está achando que a faculdade inteira é assim, não é? Fiquei muito frustrada e descobri que a minha faculdade tinha um convênio com uma faculdade na França que tinha um curso de arquitetura naval para pessoas formadas. Aí seria faltava só a parte de formadas, né, do processo. Não sabia falar francês direito, mas eu estava lendo um livro, estava tendo alguns cursos na hora do almoço, comendo sanduíche para poder ter um francês suficiente para ler um livro, que era um livro do Bernard Moitessier, que tinha lá em casa. E meu pai tinha falado que era bom, não tinha tradução, mas, enfim, achei que a capa era bonita, tinha vários desenhos, várias explicações, eu queria ler esse livro. Então, meu francês era um francês meio de livro, assim, de leitura, não de papo. Mas eu escrevi umas cartas, justifiquei para a faculdade que eu queria ir para lá, e acho que pela insistência eles acabaram fazendo uma comissão, metade votou que eu podia, metade votou que eu não podia. No fim, acabaram me deixando fazer o curso, e foi incrível começar a conhecer o mundo dos barcos, que era completamente diferente daquele que eu conhecia. Para mim, um barco forte, um barco bom, era um barco em alumínio que ia para a Antártica, e de repente nessa faculdade todo mundo falava de foils, de mocás, de ultims, de barcos que fazem voltas ao mundo em solitário, que vão a mais de 30 nós de velocidade, e era algo que era muito incrível, porque tudo aquilo que eu achava que era um barco mudou de forma, mudou de nome, mudou de cor, mudou de velocidade, e foi muito fascinante descobrir esse universo. Eu comecei a pensar num projeto de mini transat, de fazer um mini, não sei quem
se as pessoas sabem o que é, mas é um pequeno barco de 6,5 metros que faz uma corrida. Durante 2 anos eu trabalhei nesse projeto, fui atrás de estaleiro, consegui um lugar para fazer, consegui algumas pessoas para me ajudar, mas em algum momento eu ia precisar de dinheiro. Durante 2 anos eu fui atrás dos recursos para conseguir isso, não consegui, só ouvi não em enrolação, o que foi muito bom, mais uma vez, porque com o tempo eu fui aprendendo como é que funcionava isso de pedir apoio, né? E em uma das empresas que mais parecia interessada, que mais parecia ter gostado, que mais parecia que ia dar certo, depois de 1 ano de conversa, eu fui até eles e perguntei, mas o que está acontecendo? Porque vocês falam que vocês querem, mas até hoje vocês não tomaram nenhum passo. E falaram, mas Tamara, como é que a gente vai ter certeza que você não vai morrer? Eu falei, mas eu preciso começar de algum jeito, esse é meu projeto, esse é meu primeiro, eu preciso começar. E eles, mas Tamara, você nunca fez nada antes, né? Você nunca navegou sozinha, você nunca vi falar desse barco. E eu percebi que se eu quisesse começar a navegar em solitário, eu precisava ir atrás dos meus próprios recursos e voltar ao essencial, e ao mínimo. E o que era o mínimo? Né? O que é o básico? Então eu fui tirando, então não vai ser numa regata, porque numa regata já envolve uma série de restrições de tempo, horário, classificações, então já não vai ser isso. Bom, o Mini Transat é um barco que exige muitos recursos para manter e fazer, e tem uma série de demandas técnicas e tamanhos, então também não vai ser isso. E aos poucos eu fui tirando tudo. A rota, bom, acho que vai ter que ser uma rota diferente. E eu fui tirando tudo, até que recebi um e-mail de um seguidor do YouTube que me convidava para ir para a Noruega. Ele falou, tem um barco aqui que eu nunca uso, se quiser vem aí e usa. Você aproveita e já faz um estágio aqui, porque eu sou professor de uma faculdade de engenharia naval. Fui para lá com a desculpa do estágio, acabei que nunca fiz esse estágio. Quando eu cheguei lá, ele falou, Tamara, pensei, melhor não vou mais te emprestar meu barco. Fiquei bem frustrada, né? Mais uma vez, ninguém ia me emprestar o barco, e ele falou, ao invés disso, eu vou te ajudar a comprar o seu. Eu falei, mas Henrique, você não está entendendo. Eu sei que meus vídeos talvez tenham te persuadido, que eu tenho altas competências, mas eu nunca naveguei em solitário. Eu não conheço esse mar. E ele falou, não tem problema, Tamara, você tem que começar de algum jeito. E, bom, se der errado, pelo menos você está aqui no Mar do Norte. Não é um mar muito simples, mas tem um monte de país em volta, você pede um SOS, de algum jeito você vai conseguir. E foi assim, aos poucos ele foi meio, de uma forma um pouco extrema, mas ele foi me tirando todos os medos que eu tinha, dando sempre respostas para as perguntas que eu colocava. Nós fomos atrás de barcos e procuramos vários, e eu comecei a encontrar barcos de uma série dos anos 80, que eram barcos de casco bem espesso. Nessas horas a arquitetura naval me ajudou muito. Eram barcos de casco bem espesso, de quilha profunda, que eram muito simples, não tinham quase nenhum conforto dentro, e que eu sabia que eram resistentes. E eu acabei selecionando alguns numa espécie de site de compra e venda de usados que tinha lá na Noruega. Visitei 2, tinha um que era muito bom, muito bonito, muito seco, mas o dono não aceitou me vender por menos do que 4.000 euros. E aí eu fui num outro, onde o barco tinha tido um incêndio, então metade do teto estava meio queimado, muito queimado. Ele tinha um problema no motor, onde ele cuspia água para dentro, então tinha um balde, né, que ia se enchendo, a cada 2 horas eu tinha que esvaziar. Ele não era o mais equipado, não era o mais bonito, ele tinha um monte de furo, entrava água dentro, mas eu gostei do dono. O dono era um finlandês de 1,40 m, ortopedista, e que amava a Jorge Amado, era super fã. O nome da filha dele, que tinha a minha idade, era Gabriela. E eu fui com a cara dele e falei, olha, sinto muito, eu gostei muito do seu barco, mas eu, assim, sinceramente, eu não tenho dinheiro para comprar ele. Ele falou, não se preocupe, eu vendo para você pelo preço que você puder pagar. E aí a gente acordou um valor simbólico, que era o preço de uma bicicleta, né? Eu sei que para muitas pessoas 4.000 euros não é nada, porque não é nem o preço do jogo de velas, mas para mim eu comecei com 0 centavos, né? Porque meu pai só ia me dar 0 centavos.
E eu não tinha dinheiro, assim, eu era estudante, os luxos que eu tinha vinham de trabalhar de fotógrafa, de LinkedIn para as pessoas, vinha de fazer foto de regata, de mote, a foil, e assim eu ia meio criando oportunidades de velejar. E eu acabei acordando com esse senhor de comprar esse barco, era a Sardinha, e aos poucos eu fui preparando ele com a ajuda do Henrique, sobretudo, que o Henrique é um professor de engenharia naval, ele adora vídeos no YouTube, vê muitos, mas ele nunca tinha velejado para além de mais de 100 milhas da costa. Só que como ele era muito bom de YouTube, né, um grande assistidor, a gente foi preparando o barco com base nas experiências que ele já tinha ouvido falar dos caras que ele seguia. Então ele falava, você precisa ter uma âncora de tempestade, porque o cara tal, ele precisou muito, foi muito útil. Isso aí não serve, porque aquele outro cara ele teve aquele problema. A marca da Pintex, da tintura que você tem que usar é essa, porque ela é desse jeito. E assim a gente foi fazendo esse barco através muito do YouTube. Então, mais uma vez, a importância que as redes têm hoje, que talvez na época do meu pai não existia. E foi um pouco assim que eu parti da Noruega. Eu não contei para os meus pais, porque, dadas as condições, vocês podem imaginar que eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo de não dar certo, e naquele momento eu só podia contar com os meus próprios medos. Eu não podia ter mais medo, porque qualquer medo a mais poderia me fazer desistir. E eu acho que esse é o cuidado que a gente tem que ter quando a gente tem uma ideia que está nascendo, de proteger essa ideia, de proteger esse plano. Né? Os sonhos são coisas que às vezes a gente considera impossível. Os sonhos são waypoints de referência que às vezes são muito distantes. Mas um plano, uma trajetória, a gente precisa cuidar muito dela, porque às vezes as influências que a gente escuta de algumas outras pessoas podem nos fazer mudar ela completamente e nunca chegar no nosso waypoint. Porque a gente ouve que é impossível chegar lá e a gente acaba desviando a rota completamente. Então eu me isolei de todas aquelas pessoas que poderiam me dizer não. Uma delas era a minha mãe. Se eu contasse para ela as condições nas quais eu estava preparando a minha viagem, ela jamais me incentivaria a partir. Meu pai talvez não falasse também grande coisa. Minhas irmãs também não podiam saber. Marininha, quando eu contei, ela falou que eu estava ficando louca de vez dessa vez. Né? Como a Marininha trabalha no mercado financeiro, então é uma pessoa que faz contas, ela falou, mas a Tamara ficou louca dessa vez, ela nem trabalha, como assim agora ela tem um barco, a Tamara não faz conta? Enfim, é uma fama também que alguns arquitetos têm, apesar de não ser verdade. E foi assim que eu parti da Noruega. Eu só contei um dia antes da partida, quando meu pai disse só, legal, boa viagem, e minha mãe disse, mas sério mesmo, minha filha? Bom, mas sério mesmo, minha Marininha atrás, falando no telefone que eu tinha enlouquecido. Foi um pouco assim, naquele momento da partida, um mês depois de comprar o barco, ninguém mais podia me fazer desistir. A minha avó era minha cúmplice, porque ela era a única pessoa que me incentivava. E foi assim que eu parti da Noruega. Tinham muitas pedras no caminho, eu não imaginava que tivessem tantas. Na carta eu tinha visto, mas na vida real é outra história. Às vezes as pedras estão logo abaixo do nível da superfície, você não enxerga. São tantas que elas não são balizadas. Então aparecia às vezes que eu estava jogando videogame com o Navionics, porque eu estava passando muito perto delas. Eu bati numa pedra no primeiro dia, aliás, na primeira noite, e o que me assustou muito, pensei, nossa, nem pus stories da partida, já vou postar os stories da chegada. Foi muito assustador. E assim eu fui continuando. Eu tive, talvez, a sabedoria de comprar um barco que era muito tolerante, que aceitasse os meus erros de primeira viagem. E eu fiz isso com a certeza de que eu precisava de uma escola. Eu precisava de uma escola que me ensinasse, que me permitisse progredir. Um pouco como chegar em último. Eu parti do mínimo, eu parti de trás para que eu pudesse ter margem de progressão, porque eu sabia que tinham muitos perigos e muitos erros que eu ainda ia fazer. Passei pela Holanda, meio de monte de navio, passei ali pelo canal de Roterdã, era muito barco, mas pelo menos tinham essas autoestradas desenhadas na carta, que eu aprendi a navegar entre elas. Eu não sabia naquela época como era navegar nas linhas de separação.
era muito assustador, mas de repente comecei a gostar das linhas de separação, porque eu sabia onde os navios estavam e não estavam. Passei por barcos de pesca. Na costa da Bretanha tive uma série de problemas. Eu peguei um cabo no motor. Não, perdão, peguei um cabo no hélice. Depois eu perdi meu hélice. Fiquei à deriva, ali num trecho, radiação, onde tem muitas correntes, andando a 5 nós para trás e sem motor, e sem vento, para achar o meu caminho. Mas, enfim, passei a noite inteira acordada e fui aos poucos criando resistência e conhecendo bem os limites do barco. Tinha vezes onde o mar era muito grande, o barco balançava muito, é um barco pequeno, as ondas passavam por cima de nós, elas entravam pela entrada de ventilação, que fica no teto, que o meu barco não foi feito exatamente para andar nos lugares onde eu andei andando. Enchia d'água e aos poucos eu me acostumei também a passar muitas horas ajoelhada no chão com um balde, tirando a água. E eu fui um pouco criando essa musculatura emocional de estar sempre pronta para coisas que eu não tinha previsto e de ir conhecendo o barco em cada um dos seus limites. Quando eu comprei o barco, já tinha 37 anos, as velas eram originais. Eu cheguei com as velas originais do barco. Ele tinha sido usado durante quase essa vida toda para pesca, né? Então, nível pesca, meu barco é realmente muito equipado. Tem até uma sonda para ver os peixes do fundo. Mas no nível vela, não haviam tantas coisas. E aos poucos, mas as velas estavam novas, pelo menos. E aos poucos eu fui conhecendo a sardinha e permitindo que ela navegasse mais do que ela própria imaginava, eu acho. E essa foi a graça da viagem. Em algum momento ninguém mais podia me fazer desistir, porque eu já conhecia o barco em situações tão horríveis e tão ruins, e a mim mesma também em situações tão horríveis e tão ruins, que qualquer pessoa que eu encontrava nos portos, que eram muitas, e que falavam que era uma loucura eu fazer o que eu estava fazendo, aquilo já não me abalava mais, eu só dava risada, né? Eu achava engraçado. Fiz amizade em todos os portos, isso foi fundamental, porque eu não tinha todos os conhecimentos necessários, eu não tinha os saberes que eu precisava para reparar meu próprio motor, para resolver um problema elétrico, e aos poucos eu fui fazendo amizade nesses portos com os pescadores, com os donos de barcos, com as pessoas das lojas que me davam carona para os lugares, fabricantes de peças que toparam ir me entregar em mãos as peças durante dias de feriado. E é por isso que meu barco hoje está cheio de sardinhas coladas neles. Cada sardinha é uma pessoa que me ajudou em algum porto, em algum lugar, a tornar isso possível. São mais de 60 sardinhas, então vocês imaginam quanta ajuda eu precisei. E foi incrível, porque ao invés de ter um mestre, uma mestra, eu tive centenas de mestres e mestras em todos os portos. Ao invés de partir com um barco que tinha tudo que eu precisava, eu parti com um mínimo que me permitiu me acostumar com o mínimo e saber que eu podia ir longe com pouco. Eu podia ir longe. Meu pai ficou chocado que as minhas catracas, tenho 2 catracas, só tem uma velocidade e não tem mordedor, mas para mim era normal não ter mordedor e ter uma só velocidade. Então, acho que a partir dali, quando a gente parte do último lugar, a gente se dá conta de que se a gente consegue terminar em último, a gente também consegue terminar em penúltimo, em antepenúltimo e ir subindo. E acho que essa é a grande riqueza, talvez, dessa viagem. Hoje até me surpreende as pessoas estarem tão impressionadas com a minha viagem, porque eu comecei a achar muito normal quando eu estava vivendo elas. Eu já não acho a sardinha tão pequena. Para mim, ela é um barco perfeitamente confortável, de um tamanho justo para fazer a viagem que a gente fez. Eu já não acho mais estranho estar tanto tempo só, porque eu descobri que com a força dos meus braços, que não são muito fortes, e com o meu tamanho, eu consigo dar conta de resolver a maior parte dos problemas que apareceram. E acho que essa é um pouco a graça da viagem agora, de
de saber que, com uma pequena sardinha, é um peixe para quem não dá nada, a gente pode vencer grandes distâncias, fazer grandes migrações e que a gente nunca está só. Foi graças a essas muitas pessoas que estão coladas no barco e não que eu consegui fazer isso. E eu fico feliz de hoje poder descobrir que esse gesto muito simples que nós como velejadores temos a chance de fazer, que é partir de um ponto e ir em direção ao outro, ele atravessa o próprio feito e ele toca o imaginário das pessoas, assim como o meu imaginário foi tocado pelos gestos que meu pai fez quando eu era criança. Acho que esse é o nosso grande dever como pessoas que navegam, que têm a chance de navegar, de permitir que outras pessoas possam também se apaixonar pelo mar e sonhar com ele e saber que ele é possível. Eu imagino que nem todas as pessoas que estão aqui cresceram numa família de velejadores. Esse é o caso de alguns, é o meu caso, mas não é o caso de todas as pessoas. E não é o caso da maior parte do nosso país. Nós somos muito poucos no Brasil. Somos poucos aqueles que sabem o valor que tem o mar e somos poucos aqueles que sabem, como meu pai diz, que o mar não é um obstáculo e sim um gerador de infinitos caminhos de vida e que a gente pode tomar na nossa vida. E é por isso que eu fico muito honrada hoje de estar na frente de todos vocês que têm a chance de ter o mar perto, que velejam ou que não velejam, mas que estão aqui para ouvir essa história. Eu agradeço muito por vocês valorizarem essa viagem que para mim foi feita de uma maneira muito essencial. Obrigada. Pessoal, a gente vai ter a oportunidade de fazer algumas perguntas à Tamara, né? E, antes de mais nada, eu queria dizer alguma coisa também, né? Realmente, Camille, a gente sabe, eu te falei isso no dia que a Tamara chegou, mas era um dia de mais emoção, inclusive, do que hoje. O primeiro livro que eu li de náutica foi 100 Dias Entre o Céu e o Mar. Eu sou de 78, você fez a travessia em 84, lançou esse livro em 85, 84, um dos primeiros livros que eu li. Papai comprou, papai estava por ali, não sei se... Papai é velejador também. E foi um dos primeiros livros que eu li que realmente me chamou a atenção, toda aquela viagem, aquele negócio fantástico. E lembro bem da foto de você chegando em Salvador com o Girosplittle ciceroniano. O Girosplittle está apoiado atrás do Sardinha, coincidentemente. Tamara colocou o barco dela na vaga na frente da Sardinha. Então, por conta de seus livros, já sabíamos que você era um grande ás do planejamento, do empreendimento e da aventura. Eu não sabia, no entanto, que você conseguiu passar isso para sua filha magistralmente. E quando ela conta isso, esse exemplo de determinação, de ir atrás, realmente, isso até amplia o poder, amplia o simbolismo dessa sua viagem, Tamara. Realmente você as palmas talvez tenham sido até poucas pelo que você merece. Marina, você, claro, tem parte disso. Eu só queria lhe dar uma advertência. Veja, o pernambucano, ele tem mania de grandeza absoluta. Nós todos sabemos que aqui o Capibaribe se junta com o Rio Beberibe e forma um Oceano Atlântico. Então, tome cuidado quando disser por aí. Aqui você pode dizer, mas quando disser por aí que você tem origem pernambucana, porque o pessoal pode ficar com muita inveja de você. Tá certo? Então é isso, pessoal. Eu tenho certeza que tem gente querendo fazer pergunta. Maurício está com o microfone. Eu vou parar de falar besteira e vou entregar o microfone à mesa para quem quiser responder. Nádia, Eduardo. Parabéns à família toda, né? Em especial a mais nova campeã. Você chegou dessa vez em primeiro lugar. Meus parabéns, Tamara. A minha pergunta é o seguinte: do Recife agora para onde?
Acho que eu gostei do exercício de começar a ir cada vez mais longe. A Sardinha é um barco que eu gostei muito de poder navegar com ela. Eu tenho muita afeição por ela, mas eu sinto que os barcos, por mais que a gente se apegue, e por mais que a gente dê nomes para eles como se eles fossem amigos ou parte da família, os barcos eles servem a uma viagem, a um projeto. Os barcos servem para navegar. Então, eu busco não ficar presa ao barco em si e começar a pensar nele como só um meio para fazer uma viagem. Eu gostaria de continuar descendo, né, com ela, talvez ver até quão sul a gente pode ir juntas. Mas eu sou especialmente interessada, talvez por causa da minha infância, de um dia ainda voltar para a Antártica. Vamos ver, né? Muita coisa pode acontecer. Não sei se com sardinha, acho que não. Deixa eu completar. Aquela história de que eu acho que a Tamara foi salva pela pandemia. Porque se não houvesse pandemia, não tivessem as fronteiras fechadas, eu tivesse ido lá para a Noruega, eu acho que eu não ia permitir ela vir navegando até aqui. Mas a gente não viu, né? Até o Amir comentou sobre o barco, né, que nós conhecemos quando ela chegou aqui, né, Amir? Se puder comentar o barco. Eu tenho um problema na mão direita, eu não tenho tato, então para poder pegar o telefone, eu tenho uma manilhazinha amarrada no telefone. É a menor manilha que a Vichard francesa fabrica. Eu fiquei chocado quando entrei no barco, que a manilha principal do barco dela é menor do que essa aqui. E aí eu falei uma expressão que eu acho que ela não gostou muito, mas que agora ela está me provocando. Eu falei, puxa, Tamara, mas que barco precário. E ela falou, Amir, agora eu vou no meu barco precário. E ela não para de repetir isso. Mas eu acho que ela foi muito valente. Eu queria publicamente agora fazer um agradecimento muito grande para uma pessoa que foi muito importante para essa história acontecer e para a maior parte das minhas histórias, que foi a Marina. Então, a Marina tem esse mérito de dar autonomia e também de não perder o carinho e dar o suporte. Eu tenho uma outra pessoa que foi muito importante, de uma maneira um pouco conflitante no começo, que ajudou muito a Tamara, que foi a minha sogra. Nem sempre a vovó. E eu quisera muito chegar com a idade dela com o pique, a lucidez e o carinho que ela tem pela família. E, por último, eu quero dar parabéns para a Tamara. Ela foi muito sensata. Ela nunca escondeu que tinha medo, e eu acho que com isso ela inspirou muita gente a fazer o que de alguma maneira esse clube de vocês aqui faz. Então, queria dizer a todos que são pais aqui que o exemplo é sempre muito importante, e aqui é um lugar onde os exemplos se multiplicam. Então, eu vi hoje um monte de histórias interessantes sobre barcos que foram abandonados, barcos ultramodernos, sobre a tendência dos foils, que a Tamara comentou. E eu acho que essa atividade de vocês em relação ao mar, aos barcos, e principalmente a vela e as embarcações a remo, não conhecia a equipe de remo daqui. Se Deus quiser, vou conhecer amanhã. E eu deixo meu agradecimento sincero para vocês. O que é interessante aqui ontem eu vi os optimistas saindo, né? Indo ali passeando na popa do Sardinha. E era o Felipinho estava lá, eu me lembro. Mas aquele momento de ter visto Sardinha parado, ter visto aqueles optimistas, tinha uma menininha que foi bem pertinho olhar. Eu devo dizer que aquele é, sem dúvida, o maior de todos os barcos desse clube, porque ele transporta os sonhos da próxima geração. Parabéns à equipe de optimistas do Cabanga.
Tamara, o pessoal está dizendo aqui que se fosse botar uma sardinha, não só para quem ajudou, mas para quem torce por você, tem que botar pelo menos mais umas 250 sardinhas aí no costado do seu barco, tá? E tem mais, cadê a turminha do Optimismo? A Geraldinho quer falar. Geraldinho é um cara que já fez todas as ilhas oceânicas do Brasil num 23 pés, tá? Então a pergunta deve vir boa. Opa, Tamara, parabéns aí pela sua aventura, parabéns mesmo. E até eu sou adepto a barco pequeno, né? Sempre vi o barco, foi o primeiro veleiro da minha vida. Eu era lancheiro, aí vendi a lancha na década de 80, comprei um veleiro de 23 pés, estou fazendo até hoje. Eu cresci, né, para todos os lados, mas o barco é o mesmo. Então, pequenos barcos e grandes cabeças, parabéns, viu? Vou fazer uma pergunta para você. Na sua viagem que você fez agora, qual foi o pior momento, assim, que realmente você teve que se... Né, o pior momento da viagem, da travessia? Acho que minha mãe ia ficar um pouco incomodada com essa história, mas o pior momento foi um momento de esgotamento emocional e não de dificuldades meteorológicas. Eu encontrei pela primeira vez algo que para vocês é muito habitual, mas para mim, depois de 4.000 milhas ainda não era, que era um pirajá, né? Foi uma revelação, porque eu passei o Potonoir, os doldrums inteiros com muitas calmarias, pelejando no SPI todo dia. Minhas grandes dificuldades era quando o SPI enrolava no STY, mas eu estava acostumada a ir com o vento a favor, e de repente tem uma nuvem um pouco escura, essa nuvem um pouco escura, de repente até é bom, né, porque eu ganhei um pouco de velocidade, passo meu primeiro Piravjá, que não acabava, durou 5 horas, eu fiquei muito assustada, morri de medo. Passei a noite toda acordada, risando e trocando de pano, até que não tinha mais pano para tirar e o barco ainda vibrava. Falei, bom, então vamos continuar no motor. Mas o motor ele não avançava, não fazia o barco avançar, que meu motor é muito pequenininho e não conseguia vencer as ondas no motor. E foi quando eu entrei no sistema de correntes, que é o daqui, do Atlântico Sul. Nesse momento, quando você sai do vento de popa e começa a entrar num vento contra, a moral ela é um pouco ferida. E nesse dia, onde os ventos e as correntes eles vinham ali da ilha de São Pedro de São Paulo, do arquipélago de São Pedro de São Paulo, minha mãe começou a me enviar uma série de mensagens dizendo: Tamara, passe a leste dos Penedos, passe a leste, senão você não vai conseguir. Minha mãe estava olhando uma previsão no telefone, ela não tinha noção do que eu tinha vivido, ela não estava naquele barco, naquela situação, e ela começou a insistir, assim, com muita violência: minha filha, esse é meu único pedido, passe a leste. E eu estava completamente a oeste, meu waypoint estava a oeste. Não estava longe, mas estava a oeste. E ela: minha filha, se você não conseguir passar a leste, você vai ser carregada pelas correntes e vai parar do Ceará. Esse é o último pedido que eu faço, pelo amor de Deus. Mas é muito diferente você estar... E a minha mãe não sabia, né? É muito diferente você estar numa tela de um celular e dar uma instrução e olhar como é simples, parece ser, fazer o rumo 170, ao invés de 190, que era o máximo da minha orça naquele momento. E você está lá com o mar contra, o vento contra, sendo carregado, freando nas ondas, fazendo uma orça tão apertada que você quase não avança, exausta emocionalmente, sem ter dormido, e está ouvindo ali: você não vai conseguir, não vai dar, se não for isso, você vai ser carregado. E foi o maior desafio que eu tive, foi de gerir o meu emocional, de continuar. Eu não parava de chorar, eu falei: agora minha viagem acabou aqui, né? Porque não vou conseguir cumprir o meu objetivo, porque ela está insistindo muito. As mensagens demoravam muito para chegar. Eu usava um pequeno enrich, mini enrich, via satélite, eu mandava mensagem de texto de 160 caracteres, e elas demoravam, e não chegavam. Enquanto minhas respostas não chegavam para minha mãe, ela insistia. Foi completamente assustador, e foi o dia que, para mim, foi o mais difícil. Quando a gente se sente no fundo do poço, quando a gente sente o vento e o mar como se fosse um muro que você não consegue vencer, e quando a gente está ouvindo aquelas pessoas em terra que estão tão distantes de nós e que falam para a gente fazer algo impossível. Foi quando eu senti que eu estava realmente só, foi quando eu senti a dor de estar em solitário, porque naquele momento eu vi que eu só podia contar comigo mesma, né? Porque só eu estava lá, eu era a única pessoa no barco, eu era a única pessoa que podia agir, eu era a única pessoa que podia tomar uma decisão de
de mudar aquela situação, seguir em frente. Eu fiquei com raiva da pessoa que me ajudou na meteorologia, o Murilo muito generosamente me ajudou, porque foi ele que me deu o waypoint a oeste. Eu falei, mas o Murilo me enganou, como assim? Ele me jogou no lugar errado, ele queria que eu não conseguisse, mas imagina, não era culpa dele. Mas naquele momento eu pus a culpa em alguém, e é o maior erro, porque quem fez o caminho fui eu, não foi ele. Quem navegou fui eu, quem comandava o barco era eu. E é quando a gente tem esse embate das nossas muitas versões de nós mesmas, né? Aquela que diz que a gente vai sim conseguir, aquela que ouve os outros. Aquela que diz que a culpa é de alguém, aquela que fala, não, Tamara, se toca que a culpa é sua mesmo, você que te trouxe aqui, só você pode ter trazido você, porque ninguém mais está nesse barco. E aquela que te desmonta, né, que diz, mas você é muito burra, como assim, você não sabia que tinha que ser oeste? E aquela que tem que te levantar, que às vezes está um pouco fraca porque ela está cansada, mas que precisa dizer, Tamara, segue em frente, vai, tudo bem, se não der para ser Recife, vai ser Ceará, não é o que você queria, mas vai dar certo de algum jeito, em algum lugar você chega, agora você já está em águas brasileiras, né? E foi o dia mais difícil foi esse. Parabéns para vocês que lidam com pirajás frequentemente. Acho que os pirajás são grandes escolas para a gestão de frustração. Vamos fazer mais uma? Como? Mais uma? Quem se habilita? Ninguém? Eu vou... não, peraí. Repetir? Vou. Tamara, para essa viagem que você fez agora, o seu barco é 26 pés, né? Você teve que fazer algumas melhorias nele, né? O que foi que você fez de mais importante no seu barco? Fora o leme de vento que eu tenho no vídeo que você tem, né? Qual foi a coisa mais importante, né, que você fez no barco que teve mais sucesso? Eu acho que, como arquiteta naval, eu respeito muito as decisões do arquiteto naval de origem. Eu busquei, ao máximo, respeitar o que ele tinha proposto, porque, aos poucos, eu ia entendendo as decisões que ele tomou. E, então, não tiveram grandes modificações, além do leme de vento. Então, quase tudo é mais ou menos parecido. Acho que, talvez, eu mudei um pouco a maneira como eu uso o arranjo interno do barco, né? Mas não fiz grandes modificações no veleiro em si, porque aos poucos eu fui descobrindo que muitas coisas davam para ter sido feitas. Eu quase, vou dizer que eu mais restaurei o barco, então refiz a vedação de todas as janelas, cobri todos os buracos, e troquei todos os cabos, refiz a parte elétrica para que o barco funcionasse com energia solar. Eu tive tantos problemas no motor que eu acabei fazendo um monte de modificações e consertando os problemas que tinha, mas estruturalmente eu não mudei grande coisa. Foi o leme de vento a grande mudança que me salvou no final, porque depois desse Pirajaí que eu citei, os meus pilotos automáticos elétricos queimaram. E eu me vi nessa situação sem piloto elétrico. Dia seguinte foi o dia da minha mãe. Foi um dia de vento fraco e instável. O leme de vento, ele segura o seu leme com o vento. Se não tem vento, se o vento está rodando, o barco roda também. Então, passei aí 36 horas na barra, de castigo. Mas acho que faz um pouco parte da nossa atividade, lidar com o imprevisível e descobrir que a gente é capaz de mais do que a gente pensava. Acho que se eu soubesse no dia que eu parti que eu encontraria os problemas que eu encontrei, talvez eu não tivesse vivido eles, descoberto que eu era capaz de vencê-los. A primeira coisa que me chamou a atenção foi ela fazer uma viagem desse tamanho sem enrolador. Ela foi no garruncho, né? Então, a troca de velas constante, indo lá na proa, com o guarda-mancebo baixo daquele, eu só falava assim, filha, fica bem amarradinha. E cada vez que eu mandava ficar bem amarradinha, eu pensava assim, ela vai trocar a vela, porque eu estou vendo que a previsão, ela vai ter que mudar essa vela, e ela vai lá na proa, né? Então, a gente sabe que o mar pode vir uma onda e carregar. E era o meu tesouro, né? Que estava ali, a minha princesa, estava lá no meio do mar.
Também, você falou de barcos pequenos, 23 pés. Eu acho que grande e pequeno é uma questão de referência, simplesmente, né? Forte e fraco também. Quando o mar estava muito ruim, eu me dizia, bom, acho que é uma oportunidade que eu estou tendo de aprender a lidar com este mar e essa situação. No futuro, provavelmente, eu vou encontrar mares piores, então ainda bem que eu estou tendo a chance de ter essa escola agora e não no futuro. Em alguns momentos, quando eu achava que meu barco não orçava o suficiente, eu pensava, bom, os portugueses fizeram essa mesma rota com caravelas que não orçam, né, e com muito menos equipamentos. Quando eu achava que meu barco balançava muito, eu pensava, meu pai atravessou o Atlântico a remo, né? Ficar na Barra do Leme 36 horas até que é tranquilo, né? Porque eu não preciso nem remar. Então, eu me sentia num grande luxo. Quando minha mãe fala de garruncho, bom, eu pensava, os barcos de corrida também não tem... também, bom, a gente faz trocas de velas, de repente é um bom treinamento. Então, eu ia me motivando com exemplos e modelos de pessoas que já tinham passado por isso em situações muito mais difíceis que a minha, e me sentia num grande palácio enorme, que é a Sardinha. Eu tenho uma pergunta. Eu acho que, como pais, vocês com certeza tiveram influências muito positivas e foram responsáveis por grandes empurrões para cultivar esse sonho na Tamara. E, ao mesmo tempo, eu acho que nós todos reconhecemos que a gente, além de vocês empurrarem ela e fazerem ela sonhar, ao mesmo tempo, o amor e o medo, às vezes, fizeram a gente hesitar com as vontades e o tamanho dos sonhos que ela tem e que ela tinha. E eu mesma, inclusive, foi a pessoa que ouviu sobre a compra do barco e eu tinha certeza que era loucura. Talvez, se minha mãe não achava que aquilo era loucura, eu coloquei essa ideia na cabeça dela. Mas a Tamara mostrou várias coisas que ela e talvez mulheres sejam capazes. Inclusive, acho que o ambiente náutico é um ambiente que afasta bastante as mulheres, mas não era sobre isso. Só a Nina é irmã da Tamara. Mas, como pais, como eu estava falando, eu acho que vocês ensinaram a Tamara a sonhar. E, como família, a gente colocou nela os nossos medos e as nossas preocupações. E eu, olhando para eu de trás, talvez sabendo do que ela é capaz, eu acho que eu poderia ter sido mais o fator de incentivador do que o fator de colocar mais medos do que ela já tinha. E é importante ter os medos. Então, mãe e pai, se vocês pudessem voltar um pouquinho antes da Tamara mostrar para nós 5, nós 4, 5 com a vovó, o que ela é capaz, do que vocês não teriam abrido mão de falar e o que vocês gostariam de ter retirado da cabeça dela. Alguma fala ou algum gatilho que vocês colocaram e vocês queriam não ter colocado? Eu acho que a Marina foi muito realista e positiva. De fato, ela não estava no barco junto com a Tamara, só que ela estava junto comigo. Ela estava junto com centenas de pessoas que têm muita experiência e que sabem que essa situação lá da convergência intertropical, que em francês a gente chama de Poteau Noir, em inglês se chama Doldrums, é uma região imprevisível. E, de certo modo, a Marina, eu acho que botou um terrorzinho que foi importante para ela. Eu sei que é muito importante ter uma mensagem positiva, mas eu sinto que ela tenha sofrido um pouquinho com isso. A Marina também sofreu o tempo inteiro. A gente estava super bem informado aqui, mas a gente não estava lá para fazer nada. E eu não dei tantos palpites assim, mas eu fui percebendo que a Tamara foi evoluindo aos poucos, e ela tem essa humildade nas atitudes marítimas e marinheiras que eu acho muito importante, de não peitar, de não
de não fazer heroísmo. Eu sei como é doída essa sensação de que o mar parece um muro que você não vai conseguir passar quando você precisa orçar, mas ao mesmo tempo a gente sabia que depois do Equador a direção do vento ia ficar contrária, mas aos poucos ela ia melhorando o rumo para Recife. E esses dias eu andei estudando a derrota dela. A derrota é um termo técnico de navegação, que quer dizer o traçado que a gente já fez, e a derrota dela é muito bonita. É muito bonita. Então, eu acho que um pouco de pressão assustadora, um pouco de estímulo, foi um mix de inputs que a gente deu para ela, que eu acho que foram felizes, e eu estou muito feliz de ver o barquinho dela exatamente aqui no Cabanga, exatamente, esse era o objetivo desde o começo, e ela cumpriu. Ela não foi parar no Ceará, nem na Venezuela, mas eu só me remeto assim a uma frase que eu ouvi do Amir quando ela pediu o barco emprestado e ele disse que não, que ela deveria construir sua própria história. O que a gente não sabia é que ela construiria tão rapidamente. Mas vocês falam construir história, sinceramente, eu acho que o que eu fiz não é tão grandioso assim. Eu acho que as pessoas se impressionam porque isso toca o imaginário delas e o que é difícil para elas próprias, né? Eu acho que o que eu fiz não foi graças à sorte ou graças à chance. Eu só fiz um gesto que era perfeitamente possível uma vez que eu conseguia conhecer o barco. Quando a Nanda é uma pessoa que eu conheci através das redes sociais também, uma pessoa que foi fundamental para eu poder viabilizar a viagem, porque não tinha como preparar o barco financeiramente, em termos de a própria segurança do barco para fazer a viagem. E a Nanda, que está aqui, ela me ajudou a apresentar meu projeto para as empresas e explicar ele e ter confiança para defender a minha ideia. A gente acabou conseguindo encontrar apoiadores que vestiram muito a camisa do projeto e gostaram dos valores, se identificaram e que nos apoiaram de muitas maneiras, muito além de só recursos financeiros para eu conseguir preparar o barco e financiar as paradas nos lugares e os problemas que eu encontrei. Mas o que eu fiz como viagem, eu acho que ela é só um exemplo de que dá. E eu espero, sinceramente, que se hoje, por uma mera coincidência, eu acabo sendo uma pessoa nova a ter feito isso, ou considerada nova, eu espero que daqui a pouco tempo a gente tenha meninas muito mais novas que fazem isso, que o mar esteja cheio de gente atravessando o Atlântico em barcos grandes e pequenos e muito menores que os meus. Então, acho que eu só espero que isso que eu acabei de fazer, que talvez impressione algumas pessoas que achavam que isso poderia ser impossível. Acho que espero que se torne algo comum e que eu só ajude a mudar as referências. Tamara, rapidamente aqui. Olha, em primeiro lugar, foi grande, viu? Não foi pequeno, não. E não é por acaso que todo mundo está aqui, tá? Eu queria dizer o seguinte, eu aprendi com meu pai, ele me dizia sempre, meu filho, convite você espera em casa, não se pede convite. Tá? Mas, por 2 vezes, eu quebrei a regra. Uma vez foi o Osiris Silva, que veio fazer uma palestra aqui no Sebrae. E eu era amigo do diretor na época, Murilo Guerra, e eu liguei para ele, Murilo, olha, aí contei a história, rapaz, eu não gosto tal mais. Não. E foi uma grande palestra, uma boa conversa que eu tive com ele depois. E agora eu quebrei também essa regra que meu pai dizendo, eu não sou sócio do Cabanga, apesar de fazer parte da tripulação do Iacaré, que é a maior tripulação do Brasil, tem mais reservistas do que a Marinha. São 50 tripulantes, aliás, são 12 tripulantes e 50 reservistas. Então, eu faço parte desses 50. Bem, então, o que eu queria dizer é o seguinte, eu quebrei essa regra porque realmente são poucas pessoas que emocionam o país. E você é uma delas. Você dá exemplo de decência, dignidade,
de coragem, destemor e de ciência. Porque não é uma maluquice o que vocês fizeram, o que Tamara fez, apesar de aparentemente ser uma coisa, olha e tal. Não, mas foi muita ciência. Ela estudou, ela procurou fazer da melhor forma, como você fez em todas as suas. Em todas. Eu já li todos os seus livros que passaram em minhas mãos, e tenho por você uma grande, eu acho que não só eu acho que eu estou falando aqui por muita gente, uma grande admiração por você e pelo legado que você está deixando, não só para a sua família, mas para o país inteiro, o exemplo que esse país precisa tanto. Você está condenado a receber um livro sobre a Amazônia que eu mandei por uma filha, por minha filha, que é amiga da sua filha, lá em São Paulo. Quando você chegar lá em São Paulo, no dia que você tiver de pagar um castigo, aí você lê. Viu? Olha, muito obrigado e parabéns a você, Tamara. Pessoal, como a gente já levantou, eu queria só fazer uma coisa. Marina disse aqui que o Optimist é o maior barco desse clube. A gente está acostumado, quando você falou de Pirajá, a ver que quando o vento chega a 20 nós, os veleiros de oceano risam as velas. Quando chega nos 25, a turma recolhe os monotipos. Quando ele bate 30, só os optimistas ficam na água, né? Então, por conta disso, para encerrar a nossa noite, sem mais direito a perguntas, eu queria chamar aquela turminha que está ali, que é a nossa flotilha de optimistas, para vir tirar uma foto com vocês e assim a gente encerrar a nossa festa. Quem é da flotilha de optimistas? Pessoal, por favor, venham para cá. E tio Júnior, você que é o responsável. Se alguém quiser falar ainda hoje, só pode ser você, tá? Pessoal, realmente o Cabanguete Clube, ele tem um tesouro realmente, que são essas crianças, os pais que incentivam o ingresso deles na vela. O clube realmente tem investido bastante nos últimos anos no desenvolver dessa classe, e realmente que deve ser a classe onde todos os clubes náuticos do mundo inteiro têm que incentivar a todo custo, porque é disso aqui que vão sair as próximas grandes travessias, os próximos grandes atletas, os grandes velejadores, e é muito gratificante quando a gente vê que pessoas como a família de Amir passaram também por essa classe, e isso é nosso tesouro, nosso grande legado para o esporte e a vela, é justamente fazer com que essas crianças cada vez mais consigam atingir seus objetivos, e vocês são um exemplo disso, tá? Não só a vela de alto rendimento, mas como a vela que possa se transformar em travessia e outras coisas, tá? Obrigado por tudo. Vamos lá, parabéns. É isso, pessoal. Agradeço a todos a presença e, mais uma vez, agradeço à família Klink pela escolha do Cabanga como porto de destino. E é festa. Obrigado. Agradeço a disponibilidade da lancha que nos levou para fazer o encontro lá na Baía Norte, que foi muito importante, tinha até coxinhas a bordo, refrigerante e tudo. Agradeço também o apoio da Marinha do Brasil, que se dispôs a buscá-la na eventualidade, dar todo o suporte para a gente, como sempre o fez. Agradeço mesmo. Muito obrigada. Eu esqueci de registrar que a Capitania dos Portos está aqui também presente. Muito obrigada. É isso, pessoal. Encerrado.